Bem, vamos falar agora da fase declaratória da desapropriação. Nós vimos que a desapropriação, ou que o procedimento da desapropriação tem duas grandes fases, fase declaratória e a fase executória. A fase declaratória, materializada por um ato administrativo que dá início à desapropriação. Fase executória, caracterizada por todos os outros atos que vão consumar a desapropriação. Fase executória é esta que pode ser consumada por via extrajudicial, com acordo das partes, ou por via extrajudicial, através da promoção da ação de desapropriação. Apenas uma questão preliminar, para que você não perca o horizonte constitucional do que estamos falando. Eu estou falando da desapropriação do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Estou falando daquelas leis que vimos no outro módulo, regem esta matéria. O Decreto-Lei 3365 de 1941, a Lei 4.132 de 1962 e o Decreto-Lei 1075 de 1970. Essas são as leis fundamentais que regem a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, prevista no artigo 5º, inciso 24. Você até poderia perguntar, mas e não tem leis estaduais ou leis municipais que vão também reger para estes entes a desapropriação? Resposta: não. Nós não temos leis estaduais, distritais ou municipais em matéria de desapropriação. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, diz que é competência privativa da União legislar sobre desapropriação. Portanto, eu não tenho a possibilidade de ter leis estaduais, distritais ou municipais que rejam a desapropriação. Só leis federais. É por isso que, embora a União, Estados, Distrito Federal e municípios, como nós já estudamos, possam desapropriar com base no artigo 5º, inciso 24, ou seja, desapropriar nos casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, somente as leis federais é que podem reger essas desapropriações, sendo vedado a que leis de outras órbitas da federação, leis estaduais, distritais ou municipais, possam tratar de qualquer assunto nesta matéria. Feito esta ressalva preliminar, vamos então agora à fase declaratória. Como eu já disse, a fase declaratória ela pode ser resumida e deve ser resumida num único ato, no ato administrativo que dá início à desapropriação, que também, como vimos, pode ser uma declaração de utilidade pública ou uma declaração de interesse social. Você vai me perguntar, mas espera um pouquinho. Essa desapropriação que nós estamos vendo, ela é fundada no artigo 5º, inciso 24, não é? Digo eu, é. O artigo 5º, inciso 24 diz que a desapropriação pode ocorrer nos casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, não é? Digo eu, é. E aí você perguntará, você está dizendo que a fase declaratória pode ser resumida em dois atos que podem ocorrer. Ou a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social. Não é isso? Digo, sim. E aí você perguntará, e os casos de necessidade pública? Suponho que uma declaração de utilidade pública para fins de desapropriação vai ocorrer nos casos de utilidade pública. Me parece que a declaração de interesse social, por óbvio, vai ocorrer nos casos de interesse social. E os casos de necessidade pública, como ficam? Bem, atenção. No passado, a legislação infraconstitucional separava casos de necessidade pública de casos de utilidade pública de casos de interesse social. Porém, quando veio à luz o Decreto-Lei 3365 de 41, a Lei de Desapropriações, tanto casos de necessidade pública como casos de utilidade pública foram reunidos sob o rótulo de casos de utilidade pública. Ou seja, hoje, pelo Decreto-Lei 3365 de 41, você vai verificar que, quando a lei fala são casos de utilidade pública, lá estarão relacionados tanto hipóteses de necessidade pública como casos de utilidade pública em sentido estrito, todos sendo chamados de casos de utilidade pública. É por isso, então, que quando eu tenho um ato administrativo chamado de declaração de utilidade pública, os motivos que ensejam este ato administrativo podem ser ou motivos conceituáveis teoricamente como casos de necessidade pública, ou conceituáveis como casos de utilidade pública em sentido estrito. Ou seja, a declaração de utilidade pública agasalha casos de necessidade pública e de casos de utilidade pública. Onde eu encontro isso? No artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41.
Pegue a lei e verifique. Artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 1941. Diz ele: consideram-se casos de utilidade pública: A. Segurança nacional. B. Defesa do Estado. C. Socorro público em caso de calamidade. E aí vai. Nesse rol de hipóteses que estão elencadas no artigo 5º, chamados de casos de utilidade pública, nós encontraremos tanto casos de necessidade pública como casos de utilidade pública. E sempre, portanto, que eu vou iniciar um processo de desapropriação com base num caso ou de necessidade pública ou de utilidade pública, eu tenho que olhar no artigo 5º e verificar se este caso está aqui relacionado. Se estiver, eu posso baixar uma declaração de utilidade pública, dando início ao processo expropriatório. Atenção, essas hipóteses são taxativas. Eu tenho no artigo 5º todos os casos de necessidade pública e utilidade pública, posso ter outros, mas em outras leis. Não se admite hipóteses que não estejam normativamente estabelecidas no plano legal para iniciar a desapropriação. Tanto isso é verdade que, se você olhar aqui no artigo 5º, este rol termina com a última letra os demais casos previstos por leis especiais. Então, portanto, o artigo 5º do Decreto-Lei 3365 prevê todos os casos de utilidade pública, que são em si casos de necessidade pública ou de utilidade pública estrito sensu. Prevê também que leis especiais possam prever outras hipóteses, portanto, dando a dimensão que a legislação será sempre taxativa ao enumerar esses casos. Não há casos de utilidade pública e, portanto, de necessidade pública ou de interesse social que possam se configurar sem expressa previsão legal para que possa ser baixado este ato administrativo que dá início à desapropriação. E as hipóteses de interesse social? As hipóteses de interesse social estão previstas na lei que trata da desapropriação por interesse social, a Lei 4.132 de 1962. Se você pegar essa lei, a Lei 4.132 de 1962, você verá que os casos de interesse social estão relacionados no artigo 2º desta lei, no artigo 2º da Lei 4.132 de 1962. Então, portanto, para que eu possa iniciar a desapropriação, eu preciso de um ato administrativo. Esse ato administrativo vai estar ou fundado em um caso de utilidade pública, previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, ou fundado num caso de interesse social, previsto no artigo 2º da Lei 4.132 de 1962. Se o motivo estiver relacionado no artigo 5º ou em outra lei especial, será um caso de utilidade pública, lato sensu. E aí, então, essa declaração será chamada de Declaração de Utilidade Pública, DUP. Se, eventualmente, a hipótese que for ensejada a desapropriação estiver prevista no artigo 2º da Lei 4.132 de 1962, como um caso de interesse social, aí essa declaração será chamada de Declaração de Interesse Social. É por isso, portanto, que a fase declaratória ela é materializada por um único ato, que é ou uma declaração de utilidade pública, fundada numa das hipóteses previstas no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, ou em outras leis especiais, ou no artigo 2º da Lei 4.132 de 62, e será chamada, então, de Declaração de Interesse Social. Muito bem. Como vimos, este ato administrativo, que é uma declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social, dá início exatamente ao processo de desapropriação. Mas algumas perguntas devem ser colocadas em relação a esse processo. Vamos a elas. Primeira pergunta: quem pode baixar este ato administrativo? Quem tem competência para baixar a declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social? Bem, esta pergunta relativamente à competência para baixar a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social remonta a um primeiro aspecto, o aspecto que diz respeito ao poder. Que poder do Estado pode baixar a declaração de utilidade pública ou de interesse social? Que poder do Estado tem esta competência? O poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário? Esta é uma pergunta recorrente na vida acadêmica, recorrente em concursos públicos, recorrente
em exames de ordem. Quem tem competência para baixar a declaração de utilidade pública e interesse social? O Poder Executivo, o Legislativo ou o Judiciário? Em geral, as pessoas erram a resposta e falam, Poder Executivo. Errado. Por que errado? De fato, o mais comum é o Poder Executivo baixar essa declaração. E o Poder Executivo pode baixá-la. Mas no direito brasileiro, não é só ele. No direito brasileiro, o Poder Legislativo também pode baixar essa declaração. Vamos ver o Decreto-Lei 3365 de 1941. Em primeiro lugar, vejam o artigo 6º do Decreto-Lei 3365 de 41. Ele diz o seguinte: a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Vejam a expressão interventor, ela está aqui colocada porque esse decreto-lei de 1941, quando ele foi editado, era vigente a Constituição de 1937. Mas, ordinariamente, claro, dentro do quadro de normalidade constitucional a partir da Constituição de 1988, quem pode declarar de utilidade pública ou interesse social é o chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governador de estados ou do Distrito Federal e prefeitos. Bem, note-se, qual é a forma adequada para que este ato administrativo seja baixado? Bem, o artigo 6º é claro e não poderia ser diferente. Sendo um ato de competência privativa do chefe do Executivo, a forma adequada é o decreto. Então, portanto, uma declaração de utilidade pública ou de interesse social, quando for baixada, ela pode ser baixada pelo chefe do Executivo, a saber, governador dos estados, prefeito nos municípios e presidente da República, sempre na forma de decreto. É por isso que a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social normalmente são referidas como decreto expropriatório. Decreto é forma. O conteúdo é declaração de utilidade pública ou de interesse social. Então, sempre que o chefe do Executivo vai iniciar o processo expropriatório, ele baixa um decreto expropriatório, que é ou uma declaração de utilidade pública ou uma declaração de interesse social. Você vai me perguntar, fala, bem, Zé Eduardo, mas espera aí. Esse artigo 6º está no Decreto-Lei 3365 de 41, que disciplina as desapropriações por necessidade pública e utilidade pública. Você está afirmando que o chefe do Executivo pode baixar esse decreto expropriatório, tanto no caso de declaração de utilidade pública ou de interesse social. De onde você tirou que ele também pode fazer a declaração de interesse social? De algo que eu já disse em módulos anteriores. Nós vimos que a Lei 4.132 de 62, que é a lei que disciplina a desapropriação por interesse social, é uma lei bem pequenininha, e cujo artigo 5º diz que nos casos omissos se aplica o Decreto-Lei 3365 de 41. Então, portanto, quando o artigo 6º do Decreto-Lei 3365 de 41 diz que o chefe do Executivo, por meio de decreto, realiza a fase declaratória, isto é, declara de utilidade pública, isso também é aplicável à declaração de interesse social. Então, portanto, quem pode baixar? Primeiro, Poder Executivo. Quem do Poder Executivo? Chefe do Poder Executivo. Pode baixar tanto a declaração de utilidade pública como a declaração de interesse social. Qual é a forma? Decreto. Mas vejam também o que diz o artigo 8º do Decreto-Lei 3365 de 41. O artigo 8º diz o seguinte: atenção, o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. Ou seja, o Poder Legislativo também pode praticar o ato administrativo que materializa a fase declaratória. O Poder Legislativo também pode baixar a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social. Ele pode baixar este ato, mas o artigo 8º é claro, ele não pode realizar a fase executória, ele não pode promover a desapropriação. Ele pode só baixar o ato que dá início à desapropriação. E aí você vai me perguntar, qual é a forma adequada quando o Legislativo vai baixar este ato para que ele seja formalizado? Já houve disputa doutrinária sobre isso. A maior parte dos autores fala que é a lei. Minoria fala que é o decreto legislativo. Para efeitos de concursos públicos, ou provas, ou exames, sem debate doutrinário, fiquemos então com a lei. Quando o Poder Legislativo
vai baixar a declaração de utilidade pública ou de interesse social, a forma adequada é a lei. Tratar-se-á, por evidência, de lei meramente formal, porque é um ato administrativo. É um ato administrativo na forma de lei, ou seja, uma lei meramente formal, fazendo uma declaração de utilidade pública ou de interesse social. Em síntese, portanto, a declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social, que é o ato administrativo, que pode ser fundado no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, e será uma declaração de utilidade pública. Ou no artigo 2º da Lei 4.132 de 62, e será uma declaração de interesse social. Por que poder pode ser baixada? Resposta: pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Quando o Poder Executivo for baixá-lo, terá que ser baixado pelo chefe do Executivo na forma de decreto. Quando o Legislativo for firmá-lo, terá que ser baixado na forma de lei, segundo a posição dominante. Observe, quando o Legislativo edita uma lei, baixando uma declaração de utilidade pública ou de interesse social, é uma lei meramente formal e o Legislativo não poderá promover a desapropriação. Deverá se limitar a iniciar o processo expropriatório. No módulo que vem a seguir, voltaremos a falar da competência para baixar declarações de utilidade pública e de interesse social, dando início, portanto, ao processo expropriatório.